Hola, buenos días. Hoy voy a hablar sobre un artículo que saqué del site de la dbmj.com. El artículo tiene como tema la avaliación de tomografía computadorizada en pacientes con angina típica o dor torácica clinicamente encaminhada para angiografia coronária invasiva, ensaio randomizado e controlado. Hablaremos aqui sobre a comparação de uma introdução de um exame, como a tomografia computadorizada, em pacientes que têm casos de suspeita de obstrução arterial. Normalmente é direto passaria em la Alemanha e Estados Unidos principalmente, direto passaria os pacientes para uma angiografia coronária para ser o teste de comprovação. E hasta hoje, a angiografia coronária é o único que comprova 100% o diagnóstico. O que já se sabe hasta agora é que a tomografia computadorizada é um teste menos invasivo, é uma alternativa menos invasiva, pero que não é totalmente comprovada para o diagnóstico. E a angiografia coronária é muito invasiva, onde os pacientes teriam que ter uma internação completa para poder seguir com o tratamento. O que podemos saber também é que a tomografia computadorizada tem um diagnóstico de doenças arteriais, normalmente coronárias também. Tem um custo menor e o maior valor clínico de tomografia coronária pode ser capacidade de forma confiável, sim, em diagnósticos como obstrução e em pacientes com apresentação atípica de dolor torácico. Também podem levar a tomografia computadorizada leva em menos sintomas para os pacientes com angina do que a angiografia coronária. O método que foi utilizado durante o estudo foi que foram selecionados 739 pacientes, de estes que foram eliminados mais de la metade por escolha mesma do paciente de não participar ou por alguns diagnósticos prévios de enfermidades distintas de lo que precisa para o estudo. E foram encaminhados esses pacientes para um hospital que, em vez de fazer luego a angiografia coronária, foram hechos tomografias computadorizadas para o diagnóstico prévio complementário de la enfermedade. O primeiro que se pode mirar com isso é que se encurtou muito o tempo del exame, que normalmente são de 52,9 horas para ser, se encurtou para 30 horas em diagnóstico, e também que os pacientes poderiam fazer isso em uma internação transitória, então não necessitavam de uma internação completa como a angiografia coronária. Também foi hecha uma pesquisa entre os pacientes do estudo, onde 79%, que corresponde a 219 pacientes, preferiram em fazer primeiro a tomografia computadorizada como um exame subsequente para o diagnóstico, e só 21% se preferiu fazer luego a angiografia coronária. O tempo de permanência também é menor no grupo de tomografia computadorizada, e ajuda também a reduzir o custo
de los testes y exames. El aumento del rendimento diagnóstico también con la tomografía fue mucho mayor de los procedimientos, pero no se reduce la exposición a radiación, ni en el caso de tomografia computadorizada, ni angiografia coronária. Aqui podemos ver um exemplo de tomografia computadorizada. E aqui um exemplo de angiografia coronária. Aqui podemos ver uma taxa de necessidade da angiografia coronária durante um tempo de um ano. Durante os 6 meses primeiros foi muito curto, foi muito pouquíssimos pacientes necessitados de angiografia coronária durante os primeiros 6 meses, pero depois dos primeiros 6 meses hasta um ano foi quase o mesmo para os dois pacientes, os dois grupos de pacientes. Em este último gráfico podemos ver também o tempo de redução de los exámenes que hablé, que sería de 30 horas para la tomografía computadorizada y de 52,9 para la angiografía coronaria.